Ponto 4 para ensinar matemática sem lápis e papel. Cálculo mental. Invista nessa importante estratégia, eu coloquei. As crianças têm que sim conhecer os procedimentos, têm que sim manipular com os materiais concretos, como eu disse lá no início, mas chega uma hora que também é importante que elas calculem algumas coisas mentalmente. Não é um cálculo inteiro, não é, né? Mas, por exemplo, quando a gente está trabalhando com as crianças cálculos maiores, 594 mais 219, se as crianças tiverem que fazer o uso do material dourado toda vez, imagina quanto tempo elas vão demorar para fazer aquele cálculo. E já vão ficar com uma baixa autoestima, porque eu não consigo fazer, porque eu demoro muito. Se a gente der eficiência para elas, se elas tiverem recuperação direta, né? Tanto mais tanto é tanto, elas já vão conseguir fazer o cálculo de maneira mais eficiente. Então, a gente pode e deve investir em cálculo mental. É um conteúdo, digamos assim, da matemática que normalmente a gente deixa esquecido. Mas, se vocês olharem até na base, documento oficial aí do Brasil, existe essa habilidade para ser desenvolvida nas crianças, de cálculo mental, tá? E como que a gente pode fazer isso, gente? A gente pode fazer, por exemplo, através de jogos de dados que a gente falou lá no início. Né? Eu tenho os dados gigantes, ou eu tenho os dados pequenos, e aí uma criança joga os 2 dados, ou cada um joga um dado, e quem calcular primeiro fala em voz alta e ganha um ponto, né? Já pensou que legal? Eu jogo um dado, tu joga outro. Os dados que caírem, a gente olha, soma, ou faz vezes, ou divisão, ou o que estiver trabalhando, né? Divisão é um pouco mais difícil, porque nem todo número vai dar exato, e daí é um pouco mais complicado. Mas multiplicação, subtração e adição dá para fazer tranquilamente. Então, já pensou que bacana? Quem falar primeiro em voz alta ganhou. Com o grande grupo dá para fazer também. Chama 2 alunos lá na frente, eles atiram o dado e fazem isso. A gente pode trabalhar cálculo mental a partir de um saquinho com números móveis. Então, um saquinho que as crianças não enxerguem, que não seja transparente. Cada um puxa um número e eles fazem o cálculo mental, tá? A gente pode fazer com fichas, né? Então, fichinhas simples. Só que tem o número ali. Isso é bacana porque vocês podem fazer conforme o número que as crianças estiverem trabalhando. Se as crianças já estão trabalhando com 10, 20, 30, 40, 50, vocês podem fazer fichas assim. É bem simples, só com o número ali, né, gente? Não precisa de mais. Se as crianças estão com números abaixo de 10, façam com os números abaixo de 10. Né? Se as crianças estão trabalhando com números maiores, façam com números maiores. A gente vai complicando conforme a faixa etária que a gente está. Então, a gente pode fazer com as fichinhas, cada um escolhe uma ficha, levanta, né? E na hora que olha do outro, faz o cálculo. A gente pode fazer com sorteio, a prof sorteia números, tá? Então, é bem importante. Outra coisa que a gente pode fazer, e as crianças depois podem ir abandonando, mas que ajuda muito, é a questão da régua. Então, a régua também ajuda muito o cálculo mental. Crianças tiram o número 5 e 3, elas vão andar aqui até o 5 mais 3, 8. Então, a régua ajuda muito para depois conseguir abstrair, conseguir fazer hipóteses mentais deste cálculo. Tá? Tanto a régua, aquela régua ali, né? Essa régua aqui, material mesmo, quanto a régua que eles pode ter na sala de aula para eles caminharem, também é uma boa alternativa para depois eles começarem a fazer o cálculo mental.